Olá, bem-vindos ao episódio número 10 do Liceu 21. Já chegámos à dezena e hoje vamos ter uma entrevista. Vamos voltar às entrevistas. Vamos entrevistar Ivandro Morgado, um investigador, professor, diretor de escola também, já passou por todas estas facetas, por isso será muito interessante ouvir do lado dele, tendo já experienciado vários momentos e várias visões, analisando as coisas de várias perspectivas, qual é que é a experiência dele no que diz respeito a esta temática da tecnologia em ambiente de ensino. Por isso, sem perder mais tempo, vamos falar com o Ivandro Morgado. Venham comigo. Vamos então dar início à nossa entrevista de hoje. Como eu vos disse na introdução, o Ivandro não viu a introdução, mas como eu vos disse, hoje iremos ter um professor, um investigador, já teve várias experiências na primeira pessoa sobre o que significa estar no ambiente de ensino e nomeadamente também com tecnologia. Para deixar aqui completamente claro e em nome da transparência, eu não conheço o Ivandro pessoalmente, a apresentação foi feita por interposta pessoa, neste caso o Rui Vicente, ao qual eu agradeço desde já o contacto, por isso eu nem sequer vou ter a veleidade de fazer a apresentação do Ivandro, vou direcionar exatamente já esse ónus para o lado dele. Ivandro, antes de mais, obrigado por teres aceito o convite. E para as pessoas te conhecerem, gostava que partilhasse um bocadinho a tua experiência. Eu estive a ver o teu currículo nas redes sociais e no teu site, aqui é uma folha gigantesca, mas se pudesse então dar-te a conhecer um pouco para que as pessoas percebam quem é que é o Ivandro, seria ótimo. Olá, desde já eu é que agradeço o convite, é com satisfação que partilho convosco algumas ideias relacionadas com a aplicação das tecnologias no âmbito da educação. Eu sou professor do ensino básico e secundário. A minha formação inicial é em humanidades, nada o levaria a pensar cair neste mundo das tecnologias. Fiz um mestrado em Informática Educacional na Universidade Católica, depois continuei com o doutoramento em Liderança Educacional na Universidade Aberta, Liderança Educacional numa vertente também das novas tecnologias. Mas as novas tecnologias não vêm daqui, vêm desde cedo. Eu lembro-me de ser miúdo, de estar estudava em regime de internato no ensino secundário, e tinha por tarefa fazer a manutenção dos computadores do estabelecimento de ensino que frequentava. E lembro perfeitamente de ter estragado vários computadores que precisaram de intervenção, mas é assim que, penso eu, é assim que a gente também aprende, é procurando, é mexendo, é estragando, é resolvendo, que nós vamos ganhando experiência na utilização das novas tecnologias. Na utilização não só ao nível tecnológico, mas também ao nível da literacia da informação, isto é, o que é que eu posso fazer melhor no meu dia-a-dia com esta tecnologia que eu tenho à mão. E foi essa perspectiva que deu a oportunidade a trabalhar com várias empresas e associações na implementação de projetos tecnológicos associados ao ensino presencial e também projetos tecnológicos associados à implementação de cursos em regime de e-learning. Isso deu-me uma visão muito holística da utilização das novas tecnologias pelos diferentes níveis de ensino, sabendo que culminou agora, mais recentemente, com a colaboração com o Instituto Politécnico da Maia, onde também leciono cadeiras associadas à educação. E diz-me uma coisa, já de certa forma já levantaste aí um bocadinho a ponta do véu à pergunta que eu te quero fazer a seguir. Lembras-te de algum episódio, ou em algum momento nessa tua carreira académica em que pensaste, bom, esta tecnologia está aqui, veio para ficar e temos mesmo que começar a olhar para a educação de uma forma diferente? Ou isso foi sendo construído na tua percepção, ou houve algum episódio que te marcou e que tu disseste, bom, isto agora já não há volta a dar, temos que ir por aqui? Eu sempre tive um pouco essa visão. Eu lembro perfeitamente que no meu ano de estágio, em 1999, eu utilizar tecnologia que não era usada em contexto educativo pelos meus colegas. Eu lembro perfeitamente de trazer para a sala de aula tecnologia que existia, mas que não existia
na sala de aula, ajudar os alunos a fazer vídeos temáticos em VHS na altura, não é? A fazer filmes já depois com a introdução do CD-ROM e fazer pequenos vídeos também aí, gravá-los, quer com áudio, quer com vídeo. Eu comecei desde essa altura a utilizar as novas tecnologias. Contudo, foi ali entre 2005 e 2008 que coincidiu também com a minha entrada no mestrado da Universidade Católica de Informática Educacional, que eu já tinha, mas aí consegui cimentar essa visão da importância das novas tecnologias na educação. Foi nessa altura também que começaram a eclodir os primeiros cursos em regime de e-learning, também na formação de professores, e eu estive aí também na catapultação também dessas novas experiências para os professores. E, entretanto, depois aí foi um efeito dominó. Lembro-me que coincidiu também nessa altura que os colégios começaram, principalmente as escolas privadas, antes do próprio Ministério da Educação avançar para programas mais ambiciosos de colégios, perceberem que havia essa mudança e pedirem às empresas de tecnologia, que na altura até nem havia muitas que estivessem dedicadas à educação, e pedirem às empresas tecnológicas para implementar projetos de implementação de computadores, de mesas interativas, de quadros interativos, de visualizadores, de softwares, e eu fiz parte da equipa que ajudou a implementar muitos desses projetos em escolas privadas nessa altura. E diz-me uma coisa, imagina as pessoas que nos estão a ouvir, muitas delas estarão interessadas nesta temática, provavelmente grande parte delas também consegue ver o potencial da tecnologia, mas tudo isso que tu estás a dizer, sei lá, há 15 anos atrás, digo eu, 10 anos atrás, se olharmos para aí, podemos dizer assim, essa tecnologia já existia, já havia computadores na sala de aula. O que é que achas que é de diferente para a abordagem da tecnologia nesse sentido? Já existiam computadores na sala de aula para aquilo que é a tendência de hoje. O que é que achas que há aqui de diferente e que deve ser potenciado em termos de paradigma novo de ensino? O computador existia, mas existia como uma plataforma de simples acesso à informação, não é? Usava-se na altura o computador muito para pesquisa, para fazer trabalhos, e não se usava muito para além disso. E a partir desse momento o contexto de sala de aula evoluiu. Percebeu-se que a sala de aula poderia deixar de ser unicamente aquelas quatro paredes em que viam, as paredes que viam o que acontecia entre alunos e professor, sabendo que o professor na altura era o ator principal deste processo educativo, e aí começou-se a ver que o ensino podia ser ubíquo, isto é, podia acontecer em qualquer lado, a qualquer hora, ou podemos chamar também o conceito de ensino distribuído. Percebeu-se que com as plataformas existentes, muitas delas que advinham do e-learning, estamos a falar de Moodle, estamos a falar de Blackboard, estamos a falar de Moodle, várias. Os alunos podiam trabalhar, e eu lembro na altura já trabalhava assim, nós fazíamos um trabalho em contexto de sala de aula que incluíam também estas plataformas, estes recursos informáticos. E muitas das tarefas que os alunos tinham para fazer eram repartidas no tempo e no espaço, isto é, os alunos, à medida das suas características, à medida que ia evoluindo a sua aprendizagem, iam trabalhando, porque aquilo que eu proporcionava podia ser feito num intervalo, em casa, no autocarro, desde que houvesse conectividade. Esta é uma grande questão, a conectividade. O ensino, nessa altura começou-se a perceber que o ensino teria que ser mais distribuído e menos focado na sala de aula e só no professor. E aí veio a grande transformação. Para o professor utilizar estes recursos, esta tecnologia existente, mas que não estava na sala de aula, e a tecnologia existente que estava fora da sala de aula e que o professor ainda não usava. Esta continua a ser um desafio também de hoje.
Ok, pois era isso que na sequência do que estavas a dizer, era o que eu te ia perguntar a seguir. É o que é que tu achas, tendo já estado em vários papéis em todo esse ambiente, qual é que tu achas que é o principal ou principais desafios para que este paradigma possa seguir em frente com mais força? Porque vai-se percebendo a vontade, mas parece que ficamos sempre aqui nesta aceleração no vácuo, no vazio, porque nunca arranca, não é? Ficamos aqui, é agora, mas afinal não é. É. Isto tem a ver, é claro que há aqui contextos sociais e económicos que nós nos podemos aliar, como é óbvio. Mas nós vimos no mesmo contexto, que é o contexto português, excelentes projetos tecnológicos, educativo-tecnológicos, a vingar e a funcionarem bastante bem. Eu pude, neste contexto de pandemia, acompanhar várias escolas na sua resposta a este desafio que foi o terceiro período. E vi, dentro da minha própria casa também, nós temos aqui em casa 6 escolas diferentes, e acompanhei outros colegas também, modelos completamente diferentes. E estes modelos também foram uma resposta àquilo que era o know-how que a própria escola tinha até o momento. E quer queiramos quer não, eu sei que podes ter alguns postos menos positivos, como o que vou dizer agora, está muito ligado ao tipo de liderança que as escolas têm. A liderança é muito importante. Isto, quando falo de liderança, não falo só dos diretores, dos presidentes, falo também das lideranças intermédias. E os professores também são líderes. Isto é, o tipo de liderança, o tipo de líder que nós temos na escola influencia muito o projeto educativo que existe. Que existe não só na perspectiva social, não só na perspectiva pedagógica, mas também na perspectiva tecnológica. E se for alguém com uma visão estratégica das tecnologias em contexto educativo e que compreenda as potencialidades, as fragilidades e o tipo de projeto que se deve implementar na escola, isto vai ser potenciador do projeto, facilitador do projeto. Porquê? Num primeiro momento, é importante que as lideranças consigam contextualizar. Isto é, para fomentar as TIC nas organizações educativas, é preciso, obviamente, no primeiro momento, entender o currículo como um processo flexível, multicultural, que relaciona os conteúdos, os objetivos, as estratégias, de acordo com as necessidades que surgem ao longo do ano, ao longo de vários anos, para que depois desta contextualização se possa sensibilizar. Porque temos de estar conscientes que o professor tende, neste processo, a reaparecer como um agente regenerador da atividade pedagógica. E esta descoberta reflete-se depois, rapidamente, no conceito de sala de aula que é implementado e, consequentemente, na concepção dos seus recursos didáticos, tecnológico-didáticos. Sabendo que há a tecnologia analógica e a tecnologia digital. Estamos aqui a falar de tecnologia digital. Sabendo que muitas vezes a tecnologia não digital também é importante. Isto que eu estava a dizer é fundamental para se poder apontar caminhos. Perceber de que forma é que os recursos tecnológicos podem ser adotados nas rotinas existentes na sala de aula para que esses recursos possam ser adaptados às rotinas ou que exijam que as rotinas sejam transformadas, criando assim novas soluções ricas em diversidade de aprendizagem e que proporcionarão aos alunos uma educação mais motivadora. Mais motivadora porquê? Fala-se muito que os miúdos, não é, são nativos digitais, são este conceito. Eu, num contexto de provocação, eu costumo dizer que são pseudonativos digitais. Isto porquê? Como dizia há pouco, uma coisa é falar de tecnologia, outra coisa é falar de literacia digital, ou literacia tecnológica e literacia digital. Na prática, uma criança nasce a mexer em tecnologia, domina a tecnologia, mas muitas das vezes não sabe o que fazer com ela, o que produzir com ela. E para isso, mesmo que o professor seja tecnologicamente menos evoluído,
tem esta capacidade, que é ajudar o aluno a produzir mais e melhor com a tecnologia existente. E isto, às vezes, as pessoas têm algum receio, têm medo, porque depois o aluno domina mais a tecnologia do que eu. Não faz mal, não faz mal nenhum. Fabuloso, diz-me o que é que consegues fazer com esse recurso. Eu consigo fazer isto, eu sei que dá para gravar vídeos, áudio, eu faço pequenos vídeos até. Ok, então olha, para português, para ciências, para inglês, vais fazer pequenos vídeos, vais gravar pequenos áudios, mostra-me o que é que consegues fazer com este objetivo. E isso, é aí que está o nosso papel. Ser este mediador da pedagogia e da literacia digital e tecnológica. E outras. Isto, Diz. Ia só também complementar, porque acho que é importante a questão do equilíbrio. É que muitas vezes esta questão da tecnologia, principalmente para os detratores, é equacionado de uma forma binária, que é ou há tecnologia ou não há tecnologia. Não. É mais uma ferramenta. Há tecnologia, há o papel, há a cartolina, há a caneta, há o lápis, há tudo. A tecnologia é só mais um aspecto para entrar como ferramenta pedagógica, não é? E isso é um princípio básico, ainda bem que falaste nisso, que os professores, quando se fala em projetos tecnológicos, devem ter em conta, que é a tecnologia digital é, dentro das tecnologias existentes, seja o quadro de giz, seja o quadro branco, seja os materiais manipuláveis, a tecnologia digital é mais um dos recursos que está à disposição. Sabendo que é um recurso com o qual o aluno se identifica muito porque tem luz, e eles nascem com esta luz, e a luz tem o efeito neuronal, como sabes. Deve ser tido em conta e não descartado com medo. E deve ser incluído no contexto de sala de aula. Nos projetos que já disseste que tiveste a oportunidade de trabalhar, quais foram os pontos principais, no teu entendimento, que contribuíram para o sucesso da implementação dos projetos? Já deste aí uma ideia que tem a ver com a liderança, claro, mas em aspectos práticos, de que forma é que poderias dar aí 2 ou 3 exemplos que ajudaram a concretizar um projeto que desengane-se quem achar que esses projetos correm bem e ficam a funcionar ao fim de um ano. São coisas que demoram algum tempo a implementar, mas se pudesses dar 2 ou 3 exemplos de coisas que correram bem e que contribuíram para o sucesso do projeto. Eu vou falar um bocadinho de pequenos projetos, pequenos grandes projetos que foram implementados em algumas escolas. Num primeiro momento, é muito importante fazer uma diagnose. Fazer um levantamento de como é que está o estado da arte a nível tecnológico de infraestruturas na própria escola, como é que está o estado da arte ao nível do domínio das tecnologias, quer seja pela direção, quer seja pelos serviços administrativos, quer seja pelos professores, quer seja pelos alunos, fazer uma diagnose. E só a partir desta diagnose é que nós podemos desenhar o projeto no seu todo. E o projeto no seu todo não é desenhar a compra e /venda de novas tecnologias. Não. É de introdução, ou permite-me, a reintrodução, porque a tecnologia já existe, a reintrodução das TIC na educação. E para isso, depois da diagnose, é preciso mostrar e contextualizar o seu uso. Mostrar exemplos que já existem, contextualizar como é que estes exemplos podem ser introduzidos atendendo, e atenção, vou sublinhar isto, atendendo à cultura específica da instituição, do pessoal docente, do pessoal não docente, da direção, da comunidade. Porque aquilo que pode funcionar muito bem para uns pode não funcionar muito bem para outros. Nomeadamente no que diz respeito ao tempo de implementação de um projeto. À formação contínua. E é uma coisa que é tão importante ou mais do que todas as outras, que é ao acompanhamento do processo de transformação. Isto é fundamental para dar segurança. Mas já lá vou. Portanto, depois de mostrar e de contextualizar o uso, é importante identificar também os conteúdos e as competências a desenvolver para adequar as estratégias e os recursos para aquele público-alvo em particular. Procurar também a transversalidade dos conteúdos para se realizarem em contexto das diferentes disciplinas, áreas de conteúdo, favorecer a interação, a reflexão e a partilha entre docentes,
com a direção e com a supervisão, que faz parte das estruturas da escola, e este ciclo iterativo que é implementação, interação, reflexão, partilha, rever outra vvez o projeto, este circuito é fundamental e tem que haver este cuidado de garantir que ele acontece. E isso é um trabalho em equipa, desculpa só interromper, isso é um trabalho em equipa também que as pessoas não estavam habituadas a ter. Eu não sou professor, mas do pouco me vou percebendo, o ensino tradicional era algo que já estava implementado e corria sobre rodas, havia reuniões, havia trabalho de equipa, mas não era dentro desse contexto que tu estás a dizer e que faz toda a diferença, não é? Aqui entra uma outra questão, e que tu indiretamente tocaste agora, que é em definir, em delimitar objetivos de curto, médio e longo prazo. Isto é, nós não estávamos habituados, mesmo ao nível das novas tecnologias, e mesmo sem ser das novas tecnologias, em delimitar objetivos e depois, como tu disseste muito bem, ter momentos, momentos informais até, para questionar o que é que está a acontecer, para simplificar aquilo que está a acontecer, porque às vezes é preciso simplificar, e no fundo para avaliar de uma forma sistémica todo este processo. E estes momentos têm que acontecer muito bem definidos naquilo que é o período de trabalho do professor, da direção, do pessoal não docente. Tem uma importância fundamental o pessoal não docente, e às vezes a gente esquece disso. E lembro perfeitamente de dar formação também ao pessoal não docente, porque para uma tecnologia funcionar bem é preciso estar em boas condições. E aí o pessoal não docente tem um papel fundamental. E nós sabemos que, por exemplo, um videoprojetor que não tem uma boa manutenção tem uma durabilidade muito, muito, muito pequena. Pois. Estavas a falar do pessoal auxiliar e não docente. Eu lembro-me um exemplo numa escola com uma relativa dimensão, em que os quadros interativos não funcionavam. Isto nunca funcionavam e nunca funcionavam. Até que eles descobrissem o que eram os miúdos que iam ao quadro e desligavam ligeiramente o cabo de rede do quadro. Então, aparentemente, uma pessoa olhava e ele estava a funcionar, mas não estava efetivamente a funcionar. E pronto, são aqueles pequenos pormenores que lá está o pessoal não docente, se calhar tem que estar com mais cuidado e tem que haver formação nesse sentido. Eu lembro perfeitamente de dar formação e explicar o que era um cabo USB e para que é que servia, um RJ para que é que servia, e o material informático que existia e como é que era importante fazer essa manutenção preventiva. E eles têm um fator fundamental nisso, fundamental. Em tudo isso que tu estavas a dizer, isto para mim já é um chavão, eu acho que tenho dito em quase todos os vídeos, mas é algo que me fica aqui constantemente a iluminar o cérebro, que tudo isto que nós aqui estamos a discutir é para alterar não sei se estou sempre a usar o nome paradigma, mas não é bem paradigma. É que antes o foco do ensino tradicional era no ensino. E o que se pretende agora é que o foco seja na aprendizagem e não no ensino. Não sei se achas que isto é só um chavão. Tal e qual. Isso vê-se, eu tenho aqui em casa, desde um miúdo com 7 anos e com 12 e com 13, e cada vez mais vemos isso. Os professores, e sobretudo aqueles que já tiveram no seu percurso formativo universitário a presença das novas tecnologias, muito esse conceito. Já pedem tarefas em que se exige muito uma coisa que é exigido também agora aos professores. É uma coisa chamada autonomia. Autonomia para implementar projetos, porque o projeto não tem que ser só da escola, pode ser um projeto de uma disciplina, de uma turma, não é? Daí os domínios da autonomia curricular. Um projeto de uma turma, de várias turmas, de uma escola, e um projeto em que o professor é autónomo, os alunos devem ser autónomos e devem procurar o conhecimento. Está cientificamente comprovado que quando nós procuramos o conhecimento fica de uma forma mais duradoura de quando o ensino é puramente debitado, e depois nós também temos que debitar num momento avaliativo, que é algo que também está a mudar, o paradigma da avaliação, mas o conhecimento por si é muito mais duradouro nesta perspectiva de
sermos nós a descascar a castanha e não a castanha está pronta para a gente, Pois. comer. E, por outro lado também vai despoltar a aprendizagem e as novas competências que não estavam disponíveis para o ensino tradicional porque nem sequer iam ser necessárias no mercado de trabalho futuro, não é? Há uma série de outras de competências que nem sequer há processos de avaliação ainda, se calhar, perfeitamente adequados para os poder avaliar e que são essenciais para as crianças de hoje em dia. Esta é uma matéria que tem sido um bocadinho controversa, porque há aqui dois paradigmas ainda. Há o paradigma do conhecimento puro e duro, e que é importante que o aluno tenha muito conhecimento com prejuízo das soft skills. E há outro paradigma que dá cada vez mais relevo às soft skills, às competências básicas do dia-a-dia, como a criatividade, a autonomia, a capacidade de comunicação, a capacidade de resolver problemas. E como disseste muito bem, não há testes para mensurar este tipo de competências. Mesmo não havendo testes para mensurar, penso que o mensurar não é neste processo o mais importante. Se repararmos, o perfil de saída do aluno, o perfil do aluno à saída do ensino obrigatório, aponta para aqui, aponta para estas competências. Portanto, ao mesmo tempo que nós estamos a trabalhar o conhecimento, devemos ter presente no processo sempre estas pequenas competências, mas que são vitais, sobretudo são competências que o mercado de trabalho exige hoje e que vai exigir amanhã cada vez mais. Pois, nem sequer ponho isso em causa. Aliás, até vai exigir coisas que nós nem sabemos bem o que é. A evolução do que foi o ensino e a tecnologia, não sei exatamente quantos anos é que tens, eu tenho 45, mas tenho a certeza absoluta que de quando eu andava na escola até agora, o crescimento marginal foi inferior do que vai ser daqui para a frente em termos de adaptação tecnológica. Porque o crescimento tecnológico vai ser ainda mais, se é possível, vai ser ainda maior do que é hoje em dia. Sim, não tenho dúvidas disso. Agora, ao mesmo tempo que vejo isso, vejo também que neste momento, e esta situação da pandemia mostrou-nos um pouco isso, que é, nós quando queremos, quando falo nós, somos todos, alunos, professores, comunidade, pais, quando somos colocados à prova para a necessidade de utilização de novas tecnologias, a gente vira, a gente fica perito nisso. Agora, o que é importante aqui? É importante pôr as pessoas à prova. É preciso pôr as pessoas a utilizarem estes contextos no seu dia-a-dia. Eu vou dar-te um pequeno exemplo. Quando as escolas fecharam de um dia para o outro. Não é? Foi decretado, as pessoas não estavam à espera, as escolas não se conseguiram e os professores não se conseguiram organizar para dar resposta aos alunos e os alunos comunicarem com os professores. Porque a tecnologia faz parte do meu dia-a-dia com os meus alunos, e eu já tinha as minhas salas de aula virtuais com todas as minhas turmas, todas. E quando aconteceu isso, eu só enviei uma mensagem aos meus alunos, meus amigos, nos próximos dias nós vamos continuar a trabalhar na plataforma que já trabalhamos, mas de uma forma muito mais assídua, até indicações em contrário, e vamos interagindo aqui. Nunca as minhas turmas, nunca os meus alunos deixaram de ter notícias minhas, nem eu deles, porque eles já estavam habituados a usar as tecnologias, quer seja no telemóvel, no computador, no tablet, com plataformas várias existentes e com aplicações muito simples, muito básicas. O que é que eu quero dizer com isto? Eu sempre desafiei este desafio da utilização tecnológica, sempre desafiei os meus alunos a fazerem esta utilização. O mundo obrigou-nos, deu-nos um desafio de as utilizar. E quando nós somos desafiados, nós conseguimos corresponder. É preciso criar estes contextos desafiantes de utilização das novas tecnologias. E agora mudando aqui um bocadinho o contexto e pegando no que estavas a dizer, o canal, apesar de, para quem está a ver nestes primeiros 10 episódios, eu só tenho mencionado tecnologia Apple porque é aquela onde eu me sinto mais à vontade porque tenho trabalhado ao longo dos anos, mas o canal não tem nada a ver em exclusivo com a Apple. Eu também já anunciei que irei falar de outras tecnologias e com pessoas que utilizam outras tecnologias. Tu falaste em plataformas, tens algum problema em mencionar quais são as plataformas que estás a usar? Não. Apesar de eu ser um consumidor Apple, com os meus alunos eu procuro plataformas muito democráticas.
e, por exemplo, quase todos os meus alunos, se não todos, têm e-mail e conta Google. E eu uso toda a plataforma Google para comunicar com os meus alunos, nomeadamente o Google Classroom e todas as ferramentas associadas ao Google Classroom para uma comunicação síncrona ou assíncrona, pela facilidade que há em depositar trabalhos, em fazer o feedback daquilo que está a acontecer, pela facilidade de comunicar também sincronamente. É uma das hipóteses de comunicação free e democrática para a utilização das novas tecnologias. Sem prejuízo disso, uso também o Moodle, mas num primeiro momento, a que eu mais uso foi sempre o Google Classroom. Então tu tens uma conta G Suite para professor e depois os alunos têm as contas Gmail normal deles. Isso, tal e qual. Tal e qual. Ótimo. Então, olha, não te vou roubar mais tempo, já, lá está aquilo, como eu te disse antes, até aqui em off, eu gostava do compromisso de nunca ultrapassar a meia hora. Já vamos próximo da meia hora, mais a introdução e depois o final que eu irei fazer, que faço sempre nos vídeos. Por isso, a última questão que eu te gostava de colocar é como é que tu avalias o que aconteceu nos últimos 3 meses? Tendo em conta algumas das considerações que já colocaste, que toda a gente foi apanhada de surpresa, a falta de literacia digital de alguns professores, etc. Como é que tu fazes a avaliação do que aconteceu nos últimos 3 meses e se achas, pela tua sensibilidade, pelos teus conhecimentos, se foi aqui um ponto de viragem para que haja efetivamente, a nível central, a nível do Ministério da Educação, uma nova visão acerca do que é tecnologia integrada? O que aconteceu foi, na minha opinião, algo no campo da educação, como aconteceu para os profissionais de saúde, no campo da saúde. Isto é, nós fomos desafiados a sairmos da zona de conforto e a darmos uma resposta em tempo útil e efetiva ao desafio que era ensinar à distância. Isso aconteceu. Isso aconteceu. Sabemos que há situações de desigualdade tecnológica e de acesso à comunicação, contudo, de uma forma geral, acho que houve uma excelente resposta. Ressalvo aqui um contexto que eu verifiquei no meio disto tudo, que foi: cada escola deu a resposta que ela própria considerou eficaz. Isto criou aqui uma diversidade de respostas muito grande. Nós temos escolas que têm aulas síncronas de manhã, temos escolas que têm aulas síncronas com um horário exatamente como era antes de entrarmos em recolhimento. Temos escolas que têm uma aula síncrona por dia, e estou a falar dentro do mesmo nível de ensino. Portanto, há aqui uma resposta muito diversa que levanta aqui duas questões. Uma é: se voltar a acontecer algo parecido, era importante que todas as lideranças conhecessem que isto aconteceu para agir de uma forma concertada. Por outro lado, obviamente, temos aqui o papel da tutela da educação, que tem um desafio muito importante para a preparação para o próximo ano letivo, para pegar nestas pontas todas que aconteceram agora, para poderem dar instruções mais precisas, mais consistentes, para se estruturar um ano letivo dentro de um contexto não livre deste que vivemos agora. Pois. Aqui a questão vamos sempre dar ao mesmo, que é a questão financeira, de conseguir dotar toda a gente de uma ferramenta, independentemente do seu nível social, do seu acesso ou não a um dispositivo, mas conseguir nivelar toda a gente com acesso à informação. Isso talvez seja o principal desafio. Mas ao mesmo tempo que é o principal, é o mais fácil, basta haver dinheiro, esse fica resolvido. Depois vem tudo o resto, não é? Sim. Vem tudo o resto. É exatamente isso. Portanto, penso que há aqui vários níveis dentro deste desafio. Um é o desafio tecnológico, do acesso à tecnologia, do acesso aos canais de comunicação, e depois há o desafio pedagógico. Pronto. Aí vai haver estes dois níveis que vão suceder a par.
ao longo dos próximos tempos. Evandro. Agora, uma coisa, deixa-me só terminar, só para terminar este raciocínio. Uma coisa eu tenho a certeza, é que a sociedade como nós a conhecemos está a mudar a um ritmo cada vez mais acelerado, em que a tecnologia, ou melhor, assente cada vez mais em tecnologia. E que nós, e nenhum ator no âmbito da educação, consegue ficar indiferente a isto. Pois. E nem interessa entrar na discussão se é bom ou se é mau. Ela está aí, não se vai embora e vai ficar, por isso não vale. É por aí. Não é? É por aí. Meu caro, muito obrigado pelo teu tempo. Foi extremamente interessante, foi muito útil ouvir aqui a tua experiência. E pronto, olha, partilha o canal, partilha os vídeos. O meu compromisso é tentar chegar ao maior número de pessoas possível. Não é fácil, vídeos de meia hora não chegam a muita gente. mas... Numa noite de insónia, numa manhã... Quando for mais oportuno. Exato, quando for no verão. Agora no verão, quando as pessoas já podem ir à praia e tal, levam o seu tablet, deixa-me cá ver, depois adormecem e tudo, mas... Podem ouvir, isto pode funcionar também como podcast. Exatamente. Evandro, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, eu. Ok, obrigado. Até breve. Chegamos ao final da entrevista com o Evandro. Podíamos ter ficado aqui mais meia hora e a debater estes tópicos dá sempre pano para mangas, apesar de ser recorrente que a abordagem e as preocupações que são necessárias terem em linha de conta quando pensamos introduzir a tecnologia de uma forma pedagógica, planeada, cuidada, são consistentes ao longo das várias entrevistas que temos tido aqui no canal. Por isso é bom sinal, é sinal que as pessoas estão conscientes do que é preciso fazer para que esta implementação seja feita com sucesso e que leve a bom porto os objetivos de cada uma das instituições. Para a semana iremos ter ou a outra entrevista ou continuamos ali na senda de analisar as ferramentas Apple existentes para ambiente de ensino. Ok? Tchau, até para a semana.